Isaías capítulo 61, versículo 9. Texto da palavra do Senhor que eu quero meditar com você hoje. Diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Família bendita do Senhor. Eu não sei se quantos aqui sabiam, mas no dia 8 de dezembro, essa semana, passou-se essa semana, se comemora no Brasil o Dia da Família. É o Dia Nacional da Família. Essa data, ela faz parte de um decreto, o decreto 52.748, assinado até então pelo presidente João Goulart em 1963. E o projeto de lei, o decreto de lei 52.748 visa separar um dia para nós lembrarmos que temos família. Para nós pararmos de pensar tanto nas coisas, nos negócios e lembrarmos que temos família. Você que é casado tem esposa, você que é casada tem marido. Vocês que são pais têm filhos, os filhos têm pais, irmãos. Engraçado, parece que às vezes a gente se esquece que a gente tem família. A gente se preocupa com tantas coisas, a gente tem tantos afazeres, tantas responsabilidades, que a gente acaba deixando de olhar para o núcleo essencial de uma sociedade e de uma igreja, que é a família. Não existe igreja sem família. Amém? Concorda comigo? Não existe sociedade sem família. É por isso que quando Deus, na sua sabedoria eterna, depois de criar todo o cosmo, Ele cria homem, macho, cria mulher, fêmea, une os dois, e através dessa união de homem com mulher, se forma uma família e vão gerar filhos. É por isso que o homossexualismo é impossível de ser correto. É por isso que Deus não criou dois homens, porque não existiria humanidade, sociedade e igreja se Deus tivesse feito dois homens. Porque homem com homem não procria. Se Deus tivesse feito duas mulheres, da mesma forma. Duas mulheres não procriam. Então, a Bíblia condena de Gênesis a Apocalipse veementemente a prática homossexual, porque ela vai contra o princípio da família. É contra o princípio da família. Mas às vezes a gente vive a nossa vida tão atarefada que a gente se esquece que tem família. E a gente para a gente não separa tempo para parar e pensar assim: escuta, de que forma eu estou agindo para promover felicidade na minha família? Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua família é feliz? Bom, pastor, eu tenho que conversar com a minha mulher. Parece que é uma pergunta óbvia, mas não é. Parece que é uma pergunta sem sentido, mas não é. Ser família, ou ter família, não é sinônimo de felicidade. É por isso que a nossa sociedade é composta por famílias que têm, ou que cultivam, ou que vivem debaixo de muito mais tristeza, angústia, conflitos, divórcios, do que famílias que vivem a felicidade. A felicidade da família, ela tem sofrido sérios ataques na maioria dos lares. Isso vem desde Adão e Eva. Não é comum nós encontrarmos famílias dentro das igrejas que vivem conflitos e que promovem infelicidade. Não é incomum encontrarmos dentro da igreja famílias que têm membros que não se falam, marido e mulher que dormem em quartos separados e que vivem de aparência para a sociedade, irmãos que não se falam. Isso é comum. Ai, pastor, dentro da igreja isso não existe na sua cabeça, mas vai visitar a casa do povo, você vai ver que tem.
E de quem é a responsabilidade da infelicidade na sua casa? É sua. Diga, é minha. Diga mais alto. É sua. Ah, pastor, o senhor não conhece minha mulher. A sua mulher pode ser melhor, se você for um marido melhor. Por outro lado, seu marido pode ser melhor se você for uma esposa melhor. O problema é que nós temos a síndrome de Adão e Eva, uma síndrome do pecado e de Satanás. Porque quando Deus chega para Adão e fala assim: Adão, o que você fez? Você comeu do fruto que eu falei que não deveria comer? Ele disse: não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Eu estou liso, eu estou leve. Eu só comi porque ela me deu. Acompanhei um casal certa vez que o marido, ele traiu a mulher. Barbaridade. Por que você traiu? Ai, pastor, foi um momento, pai, tá, vamos aconselhar e visita e tal, e ora e acompanha, e a Sheila acompanha a esposa e tal. Lá na frente resolve o problema. Graças a Deus, estão unidos, estão felizes. Aí a mulher trai o marido. Mas pelo amor de Deus, o que é isso? Uai, ele me traiu um dia. Mas você não perdoou? Perdoei. Aí vai de novo, não, vem cá, não larga ela não, porque você traiu ela também, filho da mãe e tal, e pai, vai, e resolve não. Vive junto agora. Eu falo agora, pelo amor de Deus, não trai mais não, gente, para. Boa parte dos problemas, dos conflitos que promovem infelicidade no nosso lar, na nossa família, a culpa é nossa e nós jogamos a culpa no outro. Por isso eu quero falar hoje sobre uma família feliz. O que fazer para ter uma família feliz? Isaías diz que a sua posteridade será conhecida entre as nações. E que os seus descendentes serão conhecidos nos meios dos povos. E todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Para você ter uma família feliz, eu vou usar muito o exemplo de Adão e Eva, você precisa lutar contra a sua natureza pecaminosa. Adão e Eva no jardim do Éden, felizes. Claro, não existia shopping no jardim do Éden. Não existia, como é que chama aquelas pessoas que vendem produtos assim? Não é corretora, como é que chama? Não existia consultora da Tupperware no Éden. Quando fala esse nome me arrepia. Não tinha Mary Kay. Não tinha consultora da Natura, da Avon. Agora o Boticário entrou nesse negócio também. Eu não sei onde nós vamos parar. Não tinha no Éden. Adão era feliz. Ele ia lá no extrato do banco, olhava lá a conta, dinheiro guardadinho. Eles eram felizes. Eles viviam um para o outro. Eles trabalhavam o suficiente. Eles tinham tempo para conversar, eles tinham tempo para dialogar, eles tinham tempo para resolver os conflitos do jardim do Éden. Eles eram felizes. Gênesis capítulo 2, versículo 23, diz assim: quando Deus leva a Eva para Adão, ele fala assim: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aleluia! Agora eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, preciosa. Adão fica feliz. Eva olha para ele e fala assim: ele é bonito, não é? É maravilhoso, não é, meu bem? E do jeito que a gente combinou lá em casa. Vou levá-la para comer esse peitinho hoje. Eu falei: depende. Hoje nós vamos, tá? Eles eram felizes. Mas sabe por que Adão e Eva eram felizes? Porque o pecado não dominava a mente deles. A questão deles estarem pelados e não se envergonharem é porque eles não tinham maldade. A ênfase aqui é na maldade, não existia maldade no coração deles. O pecado não dominava a mente deles. Não havia nada sobre eles que causasse vergonha. Não havia nada no relacionamento deles que fosse pecaminoso, defeituoso, escandaloso. Não existia culpa, existia amor.
Targum é uma escritura do Antigo Testamento em grego que foi descoberto há muitos anos atrás. Numa referência a essa passagem de Isaías, de Gênesis, ele diz assim: eles não sabiam o que era vergonha, eles tinham uma vida em comum, eles viviam para o outro, o pecado não dominava o relacionamento deles, o pecado não levava Adão a ficar olhando para outra mulher, o pecado não levava Eva a ficar gastando dinheiro que não tem comprando tapué, o pecado não destruía a vida deles, eles viviam uma vida em comum. Mas o diabo leva Eva a inverter os valores no relacionamento. Gênesis capítulo 3, versículo 2 ao versículo 6. Olha o que diz a passagem. Mas Eva conversando com Satanás: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que era árvore, era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Adão comeu do fruto que não deveria ter comido. Eles pecam. Eva se rendeu ao pecado. Nesse caso, esposa. Quando você tiver dúvida em qualquer coisa na vida, consulte o maior especialista que Deus colocou na sua vida, seu marido. Amém, esposas? Entenderam? Entenderam? Tá. Eva não consultou Adão. Eva começa a dialogar com o diabo, o que era pecado, o que não era pecado, se deveria comer, se não deveria comer, por que ela não deveria comer, por que ela deveria comer, e o diabo argumenta com ela, ao invés dela chamar o marido e falar: meu bem, vem cá, tem um cidadão aqui que está tentando me convencer do negócio que você me falou o contrário. Mas não, ela ouve Satanás. Tem muito demônio na sua vida, esposa, vestir de saia. Tem muito demônio na sua vida, não estou falando de todas, mas tem muito demônio na sua vida que você chama de amiga. E que te convence a agir de uma forma que vai prejudicar a felicidade no seu lar. E tem muitas esposas que ao invés de ouvir o marido, chamar o marido e falar: meu bem, a minha amiga me convidou para ir para o baile, mas vai ser um baile só de mulheres. O que você acha? Óbvio, ele vai dizer o que eu diria: você não vai. E aí a esposa, muitas vezes, para não consultar o marido e não ouvir o não, ouve a voz da amiga e vai. E aí depois arruma um problema no casamento. É o marido que gosta de sair do trabalho, de jogar com os amigos, de beber com os amigos e chega em casa de madrugada. Vai uma noite, vai 2 noites, vai 3 noites. E depois, quando ele chega, a mulher não quer mais saber dele. Tem marido que chega em casa, o filho fala assim: quem que é esse aí, mãe? É seu pai. Ô pai, benção. É ausente. Aí não conversa com a esposa. Tem muito casal que tem problema sério de falta de felicidade no relacionamento. Sabe por quê? Porque compra as coisas sem consultar um ao outro. Vai lá e compra, o dinheiro é meu, eu vou lá e compro do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer, não. Você casou, você tem a sua esposa. Vai conversar com ela se vocês devem fazer esse investimento ou não. O pecado só entrou, a infelicidade só entrou na vida de Adão e Eva porque Eva deu ouvido para o diabo e não consultou o seu marido. E aí o que acontece? Infelicidade, provocada pelo pecado. Todas as suas ações que provocam sofrimento familiar é consequência do pecado. Então, marido, a hora que a sua mulher tomar uma decisão sem te consultar, você fala para ela assim: meu bem, isso é pecado, você pecou contra mim, peça perdão agora. Quando o seu marido fizer desse jeito, esposa, use essa autoridade e fala: você pecou contra mim, você pecou contra o nosso casamento, você pecou contra a nossa felicidade, você não tem autoridade para decidir sozinho, porque na família não existe um casal composto de uma pessoa só. O casal tem 2 pessoas, homem e quem?
Por que vocês esperaram perguntar a segunda vez? Vocês têm dúvida? Homem e mulher. Então são dois. Se você não quer compartilhar isso, filho, casa contigo mesmo. Chega no cartório e fala, doutor, eu quero casar. Como é que é o nome da noiva? Não, é o noivo, sou eu mesmo. Eu vou casar comigo porque eu me amo. Se você não quer compartilhar o seu dinheiro, então não case. Se você não quer compartilhar a sua vida, então não case. Tem filhos que vivem dentro de casa como se fossem estranhos. Tomam decisões sem consultar os pais, sem ouvir os pais. Todas as suas ações que provocam sofrimento na sua família é consequência do pecado. Para você promover felicidade no seu lar, você precisa entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Diga, pessoas são mais importantes do que coisas. Amém? Certeza que amém? Amém? Pessoas são mais importantes do que coisa. Voltamos para a vida de Adão e Eva. Tudo isso para a gente concluir o texto de Isaías 61, capítulo 9. Adão e Eva eram felizes, sim ou não? Viviam em paz, sim ou não? Sim. A vida deles era uma vida comum, era uma vida de felicidade, mas, olha o que acontece em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Naquele momento, Eva estava trocando a felicidade por um fruto. Eva estava trocando a felicidade da família dela por um fruto que, segundo o diabo, daria a ela muitas coisas bacanas. Traria para ela muito mais felicidade. Você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você terá os seus olhos abertos para o mundo. E Eva olhou para a felicidade na família, para o fruto e as propostas do fruto. Felicidade da família, frutos. Sabe aquela decisão? Comer ou não comer? Ai meu Deus, família é importante, mas esse fruto também. A Bíblia diz que o pecado, ele começa nos nossos olhos. Ele germina no coração e vai para a prática. Vou usar aqui o exemplo de um marido que trai a mulher. Você acredita que o marido estava na casa dele, ou no hotel, ou numa viagem, e aí ele olhou do lado assim, dentro do quarto, ele viu uma loura, uma morena, vestida assim, falando, eu vim aqui para você se prostituir comigo. Isso acontece, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas aí ele está jantando, longe da mulher, 1000 quilômetros longe da mulher. E aí ele olha para a morena olha para ele e fala, ixi, ela está me olhando. E aí vira aquela coceira no olho, aí ele olha de novo. Nossa, ela está olhando para mim mesmo. Aí ele chama o garçom, manda um recadinho. Você está sozinha? Ela responde, tô. Aí ele vai lá, chama, vem para minha mesa, ela vem. Aí eles começam a falar, fala do Temer, fala da Dilma, do Lula, da Lava Jato. Aí eles falam do Moro, Sérgio Moro. E a Bíblia diz que o pecado concebe no coração, ou seja, ele germina, ele nasceu no coração. Aquele homem não precisa levar aquela mulher para uma cama, ele já adulterou com ela, a Bíblia diz. Eva não precisava ter comido o fruto, ela já tinha desejado aquele fruto. Jesus diz, quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, no coração já houve adultério. Queridos, atualmente nós conhecemos pessoas mais pelos que elas têm do que pelo que elas são. E quando nós olhamos muitas vezes para esse nicho de mercado do relacionamento da atualidade, nós percebemos que as pessoas dentro da nossa própria família ou dentro da sua própria família não têm valorizado
o ser humano que Deus colocou ali, mas tem valorizado muito mais as coisas. Há muito tempo atrás eu ouvi a história de um pai que comprou um carro novo. Comprou um carro novo, feliz da vida, carro zero, colocou na garagem, e aí era sexta-feira, mostrou para a família inteira, mostrou a filhinha, tinha uma filhinha de 3 aninhos, e mostrou aquela alegria, e foram dormir, e no outro dia, sábado, acordaram mais tarde, mas a filhinha acordou mais cedo, feliz da vida, porque tinha um carro, e ela foi lá para a garagem, pegou a chave de fenda do pai e resolveu desenhar no carro do pai. E quando o pai acordou, ela havia desenhado na lataria do carro. Olha, papai, o que eu fiz. O pai ficou tão irado, mas tão irado, que ele pegou a chave de fenda e começou a bater na mão dela. E batia. Quando ele caiu por si, que a esposa interviu, os braços já estavam inchados, correram para o hospital e tiveram que amputar os 2 braços da menina. Quando ela saiu da UTI, que o pai chegou para ela olhou nos olhos do pai e falou: papai, não fica triste comigo. Quando eu crescer, eu vou trabalhar e vou te dar um carro novo. Esse pai foi para casa e deu um tiro na cabeça. Quantas vezes nós damos muito mais valor às coisas que temos do que às pessoas que Deus coloca em nossa vida? Antigamente as crianças cresciam em um ambiente familiar. Ela sabia muito bem quem era o pai. Quem aqui é daquele tempo que o pai não precisava bater, ele só olhava para você? Quem é? Levanta a mão. Essa geração aqui pouco apanhou do pai, essa que levantou a mão. Porque não precisava apanhar, o pai olhava. Você já sabia o caminho da roça. Mãe batia. Mas couro de mãe nunca dói. Quem aqui apanhou da mãe quando era pequeno? Doía? Fala sério. A mãe argentina, então. A mãe brasileira dói nada, ela bate. A gente chora para parar de apanhar. Você tem que chorar, né? Faz aquele... E cai no chão, esperneia. A mãe saiu, você olha. Vai curtir a vida. Minha mãe batia com a havaiana do meu pai, 44, rapaz, aquela havaiana molengona assim. Batia, a gente chorava, eu e minha irmã mais velha. Chorava, parecia que estava... Aí a mãe saía assim, virava lá assim, doeu? Ela não, doeu você também não. E aí a gente ia para a roça, ia brincar. Né? Mas antigamente a gente sabia o que era o pai. Hoje, se o pai olhar para o filho assim, ele vai lá e falar: o que foi? Sim ou não? Olha feio para o seu pai, vai falar: o que foi, pai? Você não está vendo que eu estou olhando para você sério? Estou, e daí? Sabia quem era a mãe. Ralava o joelho, quem que você procurava? Você que tem a minha idade aí. A mãe, não é? Chegava lá, ralava, a mãe pegava um negócio. Rapaz, o diabo fez muita coisa para a nossa geração, muita coisa ruim. Esse mesmo. O diabo judiou dessa minha geração. Quem nasceu na década de 60, 70 aí. Tinha um tal de mertiolate. Você não tem mais hoje, filho. Vocês que são novos, vocês não tem isso não. Você pegou? Coitado. Mas não arde não. O bom era o que ardia. Aquele vermelhinho que passava, ficava quase um ano aquela mancha vermelha, né? Mertiolate. Aquele é o vômito do Satanás, aquele negócio. E todo mundo passava no ralado, porque melhora. Era triste. É por isso que é considerada a nossa geração, é considerada a melhor geração que tem. Esse dia eu estava vendo um programa Discovery chamado Geração X. É a geração que nasceu entre a década de 60 e 70. É a geração que revolucionou o mundo. E segundo os cientistas, né? Mas enfim, era uma geração em que a gente ouvia o que a Bíblia chama de tradição, né? Olha, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Qual que era a ordem de Deus para os pais e para os filhos? Deuteronômio 6 e 7. Palavras que hoje te ordeno, Deus falando para o pai, estarão em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso significa, fala da minha palavra à medida que você tem relacionamento com seu filho.
Ontem na viagem estava comentando com o Cícero, contando um pouquinho da nossa história quando eu morei na roça com meu pai. Sofri igual bode embarcado. Não sei o que significa isso não, minha mãe sempre falou isso. Deve ser alguma coisa de sofrimento. Sofri demais. Mas eu passei 2 anos, só eu e o meu pai. Pensa um tanto de história que eu escutei. Eu aprendi muito. Aprendi muito. Aprendi que a gente não deve fugir da responsabilidade. Um dia, ele mandou buscar água, eu desci a mata assim, uns 100 metros até o riacho, e aí eu vi uma cobra, não lembro que cobra mais era, na beira do riacho, e voltei correndo, e chego lá e falei, pai do céu, o senhor não sabe o que eu vi ali o quê? Foi uma cobra! Ele, não tem problema não. Aí me deu a caneca, eu falei, o quê? Ele, água. Eu falei, não peguei não. Tinha cobra lá. Eu falei, até hoje, dou o telefone da minha casa. Pergunta para ele, fala, só Timóteo, o pastor pregou esse dia, falou que ele viu uma cobra lá, ele vai falar, estava morta, era desse tamanho. Ele nem viu. Mas eu falei, meu filho, você não pode fugir de uma cobrinha não. Já contei a experiência que eu estava cortando uma árvore, tinha uma abelha, as abelhas, aquelas que grudam no cabelo, vinha no cabelo, e eu parei de cortar, olhei para ele, o que é que foi? Ele longe, né? Esperto. Falei, tem abelha? Ele falou, corta o pau. E eu cortei a fumaça da motosserra, subi as abelhas de cima do meu cabelo, parei de novo, tem abelha? Ele fala, corta o pau, rapaz. Eu fiquei tão bravo aquele dia, rapaz, que eu arrancava aquele pau no dente. Que raiva, cortei. Aí ele chegou em mim no final da tarde, viu que eu estava bravo, né? Bravo. Falou assim, meu filho, você vai encontrar muita dificuldade na vida, não desiste não. Antigamente a gente tinha isso. Pai, responda para você mesmo. Você tem tempo para você inculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus andando, você caminha com ele, você vai pelo caminho, você deita com ele, você levanta com ele, você se relaciona com seu filho ou não, pai? Rapaz, tem que cuidar disso. Quais são os frutos proibidos que destrói a família hoje? Troca de carinho por presentes. Troca de valores familiares por escola. Vou mandar meu filho na escola porque eu não tenho tempo para cuidar dele. Já falei para vocês, cidade que eu morei antes de vir para cá, em Rondonópolis, eu fiquei chocado quando eu descobri que lá existia um hotel para bebê. A mãe vai cedinho, deixa o bebê, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 9 meses, deixa lá no hotel, aos cuidados das mulheres do hotel, ela vai, trabalha, vai almoçar, e aí volta para o trabalho, no final da tarde ela vai buscar o bebê. Está lá em Rondonópolis, hotel para bebê. Antigamente as crianças entravam na escola com quantos anos? 7. Hoje entra com quantos? 4, 5, 2, 4. Tem maternal com quantos anos? 6 meses. Uhum. Mas está lá na escola, tem um maternal, já chega, já coloca lá. E aí? O que os seus filhos vão aprender? Se eles não se relacionam com você, que Deus deu na sua casa esses filhos. Vivemos uma geração de pessoas distantes, filhos órfãos de pais vivos. Casais unidos no corpo, mas ausentes na alma. Famílias que têm pessoas, mas não têm valores. Queridos, as coisas são substituíveis. As pessoas da sua família são insubstituíveis. Fala para a sua família que está do seu lado aí. Fala para ele, você é insubstituível. Amém? Terceiro e último lugar. Para você estabelecer felicidade na sua família, invista nos valores. Valores familiares. Não sei se você já assistiu aquele filme Os Três Mosqueteiros. Qual que é o lema dos Três Mosqueteiros? Vamos lá, todos juntos? Um por todos e todos por um. Essa frase, ela teve um propósito. Me permita ler aqui. Ela expressava um período na Europa em que os europeus precisavam lutar pela defesa, a união de ideais que representavam acima de tudo a liberdade de um povo cujos valores deveriam ser defendidos, em último caso até mesmo com a própria morte. Então eles começaram a usar essa frase, um por todos e todos por um. O texto de Isaías, capítulo 61, versículo 9, fala sobre a posteridade. O que é a posteridade? Uma tradução mais literal significa semente, significa semeadura.
aquilo que você vai semear para a sua geração futura. Atualmente vemos famílias fragmentadas, onde as pessoas vivem cada um por si e um por todos. Atualmente nós vivemos em famílias em que as pessoas não se relacionam. Eu sou de uma geração que a gente ia para a casa da avó comer doce. Você ia para a casa da sua avó comer doce? Bolacha, bolo. Hoje não pode. Dá colesterol, engorda. Eu tenho dó desses meninos que têm as suas avós hoje. As avós não podem fazer nada porque engorda. Porque tem colesterol. A gente comia torta, pudim de leite condensado, com coco ralado e queijo. Ai, que delícia. Pão caseiro, chimia, geleia. Ai, meu Deus. Hoje não pode. Esses coitados desses meninos aí comem traquinas. O nome da bolacha já é um trem né? De um lugar mais baixo. Traquinas. O que é traquina? Bagunceiro, encrenqueiro. Aí vai lá e come traquinas. E tem aqueles que nem comem a traquina, só comem o recheio da traquinas. Não sei se você tem filho assim, né? Só come o recheio. Lucão, nosso filho mais velho, era mestre. Você colocava as traquinas no potezinho, você ia lá, só tinha as traquinas, o recheio já tinha comido tudo. Aí a irmã dele agora também só gosta, ele briga lá, mãe, a Limeria só está comendo o recheio. Ele falou, você era do mesmo jeito. Reclama com ela não, deixa ela comer. Né? A gente comia bolacha, né, Itamar? Sua avó fazia bolacha? Fazia não? Bolo, pudim, biscoito, manteiga batida da nata do leite, né? Ovo frito naquele monte de gordura. Hoje você tem que fazer o ovo frito, você cozinha o ovo na água, você faz na fritadeira elétrica, ou então você faz naquela teflon. Ovo frito gostoso é aquele que você coloca na banha mesmo, né? Mergulha ele na banha. Aquele é que é gostoso. Ih, trem bom, né, Adão? Hoje não pode. Não pode. A família contemporânea, ela está perdendo uma característica. Ela está vivendo distante dos seus valores, dos seus relacionamentos. Contando a perda das características da família, consequentemente nós temos acompanhado a perda da alegria e da felicidade. Quero concluir, queridos, dizendo que a felicidade na família, ela é construída com relacionamentos, com amor, com respeito. E isso depende do seu investimento. Não acontece automático. E o meu conselho para você é: construa a verdadeira felicidade. Para que o versículo 9 do capítulo 61 de Isaías, que nós vamos repetir todos juntos agora, seja real na sua vida. Para que a sua posteridade, ou seja, a sua semeadura familiar, seja longa. Vamos ler mais uma vez. Todos juntos. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vivem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Lute para que a sua família seja uma família feliz. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você agora.